vítima, não tô falando que tem que bater. Não, pelo contrário, bater acarreta na questão da mente humana, na questão cerebral, atrasa toda a vida e deixa um trauma muito profundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Colégio BAU. Essa é uma iniciativa do curso técnico em administração do colégio. Então, antes de mais nada, eu quero convidá-lo a curtir, compartilhar, clicar nesse link aí. Tenho certeza que ele vai ajudar, muitas pessoas sobre esse assunto, que é uma realidade nos dias atuais. A gente trouxe uma especialista nesse assunto, justamente para tentar nos guiar, porque também é coisas novas, né, Leandro? Como é que a gente vai trabalhar com esse tipo de situação? Sim. Hoje nós trouxemos a Érica Caleguer, que é mãe, professora e terapeuta, e ela vai falar um pouquinho qual que é o trabalho dela nas escolas, atuando não só com alunos, mas também com professores, todo o corpo docente e também com os pais. Como essa integração, essa multidisciplinar, ela vai favorecer o aluno, e os profissionais. Então, seja bem-vinda, Érica. Aê! Gente, muito obrigada pela Érica. oportunidade. É muito interessante vocês abrirem a porta para esse projeto, porque a gente tem muita resistência em falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado. E principalmente quando a gente fala de instituição de ensino, há uma certa resistência por conta da questão de nós temos somente ensinar, não educar. E a saúde mental e emocional ela não está somente no educar e ensinar, até porque é um indivíduo e cada indivíduo tem a sua história, assim como o professor. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história e vou explicando para vocês o projeto. Eu sou professora de educação física, me formei, comecei a ministrar aulas, fiquei dando aula desde o berçário até o terceiro médio, fui desenvolvendo meu trabalho, sempre gostei de trabalhar muito com os alunos e professores, integrar projetos, eu sempre trabalhei muito com projeto. E como sou da educação física, a gente sempre tem uma liberdade maior com os alunos. A gente tem um tempo mais livre do que um professor de sala igual vocês. Então, os alunos conversavam mais comigo, soltavam alguns assuntos. E eu via que a realidade das crianças e dos adolescentes eram um pouco mais complexas do que apenas estar ali para aprender. E com esse desenrolar, eu acabei adquirindo uma síndrome do pânico, porque eu queria ajudar todos os alunos, ao mesmo tempo dar conta de dar a matéria, fazer a disciplina. E eu fui me tratar, fui atrás de correr atrás. E no meio acadêmico, temos muito caso de professores com depressão, síndrome do pânico, e eles não olharem para essa questão. Tinha muitos amigos na mesma instituição de ensino que falavam, olha, o seu quadro é bem parecido. Não tinha o diagnóstico de síndrome do pânico, eu passei mal dando aula. Um aluno que falou para mim, você já repetiu essa parte 3 vezes. Aí eu olhei para a cara dele e falei, oi? Aí ele falou, você tá ficando torta. E eu não conseguia responder para ele. E aí ele fala, e eu falando na minha mente e não saía da minha boca. E aí eu fui parar para o hospital e depois disso, o médico falou, cansaço, fica em casa. Na outra semana fui dar aula, no meio dos alunos parada, começou tudo de novo. E uma professora amiga minha falou assim, olha, não conta para ninguém, não quero que você fale para ninguém, mas eu faço tratamento assim, 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 procura um especialista, fake especialista, um psiquiatra. Chegando no psiquiatra, não sei se vocês já foram, pelo menos o que eu fui, a minha experiência, ele olhou e falou, síndrome do pânico, toma esse remédio e volta. Falei, oi? É assim? Segue a vida. Então, eu me senti desamparada. Então, na sala de aula foi uma coisa difícil para mim, até porque os alunos olhavam para minha cara de professora doente. E tem aquela cobrança também de nós professores, a gente não pode expressar nada. Tipo, tá tudo bem, aquele dia só foi um estresse. E o aluno perguntar para você porque ele tinha um carinho, perguntando se eu estava bem, e aquela questão da briga interna. Será que eu vou ter de novo esse problema? Será que eu vou esquecer do que eu estou dando aula? Porque muitas vezes a gente está dando aula, a gente está tão sobrecarregado, você está falando uma coisa, você fala, ui, onde eu fui? Aí você perde o fio da meada. E uma das características da síndrome do pânico é isso, esquecimento. Aí eu ficava... Então eu nunca sabia quando era pânico, quando era o esquecimento. Então eu fui atrás das terapias. E fiquei ainda dando aula e fui fazendo os projetos. E aí, no decorrer das aulas, eu começava a ver alunos passando mal. E eu sabia quando era uma crise de pânico, porque eu já tinha tido. Então, tinha aluno, geralmente, quando eles saíam de prova, que eles desciam para a quadra. Aí eu falava, vem aqui, vamos respirar. A primeira coisa que a gente faz é não saber respirar. Aí eu acolhia aquele aluno, aquela aluna, falava, vamos respirar. Ensinava ela a respirar. Então, eu fui vendo que uma sala de aula vai muito além do conteúdo que a gente passa. Então, eu decidi sair da área da educação para estudar
fora, como eu poderia contribuir além da sala de aula. Porque o que eu ministrava de aula, várias pessoas podem dar. E eu queria mudar, eu sempre falei para os alunos que eu sairia da área da educação para poder transformar a educação de uma outra forma. E eles me acolheram e falaram, vai fazer porque você faz um belo trabalho. Então eu fui estudar as terapias, a mente é uma coisa que eu sempre amei, eu sempre achei ela fantástica. Então eu fui estudar através das terapias, o que fazer, né, com esse conteúdo? Por que uma criança tem um pânico? Por que um adolescente tem um conflito tão grande? Então eu fui vasculhar nesse universo e aí eu comecei a atender. Então eu comecei a atender pais, alunos, professores. Então, quando a gente fala de terapias na escola para instituição de ensino, no meu projeto, a primeira coisa que eu observei é que a gente tem que analisar o perfil da escola, da instituição de ensino. Porque por mais que os problemas são sempre muito parecidos, a instituição ela tem uma característica própria. Então, a gente tem valores da escola ali que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente conduz as terapias, né? Porque tem pessoas que acham que a terapia ela tem voltado muito para a questão religiosa, que não é. Então, tem pessoas que têm um certo preconceito. Minha própria mãe falava, vocês são muito fracos, para com isso. Na minha época... E aquilo me doía também. E os alunos falavam a mesma coisa. Eu falei pra minha mãe que eu passei mal, ela falou que era frescura. E quando você é terapeuta, você escuta. Então, na parte, quando eu comecei a atender professores, eu vi a sobrecarga. E pós-pandemia, isso ficou muito pior. Porque veio a pandemia, os professores tiveram que se adaptar de uma forma muito brusca, e a cobrança ficou muito grande. E foi muito, muito rápido, né? Essa questão de ter que ensinar. O Vitor passou por isso na pandemia, né? De dar aula... Online. Online, como é que foi, Vitor? Não foi uma experiência muito agradável, até porque a gente não estava preparado para isso, né? Não era um curso EAD, era um curso presencial que a gente nós somos obrigados a ir para o online. Então, eu, por exemplo, eu ministrava tinha matéria que eu tinha 2 aulas e ela teve que ser reduzida para 1. Então, além de ser uma aula teórica, uma aula onde os alunos estavam em casa, por mais que você ligava a câmera, era nítido que nem todos estavam prestando atenção, era nítido que existia um grupo à parte. Hoje eles mesmo confessam. Professor, a gente estava na aula, mas a gente estava num grupo à parte, no WhatsApp, que a gente sabia. Então, assim, como é que eu retenho a atenção desses alunos... estando de casa, né, eu tendo que passar conteúdo e, ao mesmo tempo, tentar deixar uma aula dinâmica, né? Às vezes, eu compartilhava a tela, às vezes era apostila, então eu sorteava alguém para ler, então, para eu saber quem era o aluno que estava ligado no comportamento, às vezes eles tinham que apresentar alguma coisa, às vezes eu dava um exercício, mas, assim, foi muito desafiador, porque a gente teve que sair da nossa zona de conforto. A gente não estava preparado para esse tipo de aula e nem deu tempo para se preparar. Não mesmo, isso mexe com a questão, principalmente a questão emocional, porque estava todo mundo apreensivo, principalmente uma questão de saúde, a gente não sabe se estamos contraindo o vírus, como seria a minha reação. Várias pessoas passando processo de luto, né, no seu meio, e os professores tendo que gerar resultado, e sem saber se estava tendo resultado, porque assim, dentro de uma sala de aula, prender a atenção do aluno é complexo. E... quando tá fora, como é que você faz? A gente nunca teve essa questão de fazer um test drive. Não, a gente pegou e foi. E ainda quando é uma turma, quando são alunos de faculdade ou pós-graduação, que eles têm... uma certa maturidade, eles são responsáveis pelos atos, é uma situação. Agora, quando você fala de ensino médio, ensino fundamental, onde eles não sabem até onde vai aquela consequência de não prestar atenção, de matar uma aula, de dormir numa aula, de falar que a câmera estava com problema, enfim. Então, como é que você traz isso para pesar mesmo na cabeça deles? Olha, essa aula que você perdeu é muito importante. Eu acho que o que a Erika também trouxe no começo da discussão, ninguém fala da saúde mental do professor. Nunca. Isso a gente não pode. Isso é uma coisa... É um mito, né? É uma crença. Uma crença que nós, professores, compramos de herói. Isso é muito destrutível. Essa crença de que nós não podemos errar. Nós temos que gerar resultado. Eu sou responsável pelo que ele ensina. Eu tenho que dar conta. Ela é muito grave. Se você for... Aqui não tem nenhum dado estatístico para mensurar quantos professores faleceram nesse período. A minha sogra... ela simplesmente estava em pânico para dar aula. Ela já era aposentada, ela continuava dando aula, ela era muito boa no que ela fazia, e ela veio a falecer, ela estava muito nervosa. No dia que a gente ensinou ela a mexer na internet, no dia seguinte ela faleceu. Então, assim, não foi de Covid, mas foi de estresse também. Então, assim, esse conceito de professor não pode errar,
E outro conceito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem professores e professores, não posso generalizar, tá? Porque como a gente trabalha, a gente sabe que tem professores e professores. Tem Como professor todo que é mais profissional, né? maleável, tem professor que é mais maleável, tem professor que é muito mais rígido. Aqueles professores mais velhos aqui, tem que ter respeito à educação. E quando você fala da questão do aluno do aprendizado, o que eu identifico, né? Quando eu fui tratar alunos, depende muito da faixa etária. Mas quando você fala conceito ir para a escola, a criança ela nem sabe por que ela vem para a escola. Ah, você vai para a escola para aprender. Então não se dá uma certa consciência do que ela vai fazer ali. Ela vai só reproduzir. Então, quando a gente não trabalha a consciência do porquê que ela está naquele ambiente, por que ela está fazendo aquilo, quando chega na adolescência, entra o conflito. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero. Ah, mas na faculdade eu não vou usar tal coisa. Ele até tem uma justificativa para aquilo, mas ele não tem a consciência da responsabilidade do ato, que é diferente da faculdade. Porque é onde eu vou ter que gerar meu custo, eu vou fazer aquilo para a vida inteira, que é outro conceito que quebrou também. Por conta dos aumentos de número de faculdades particulares, a demanda de faculdade hoje todo mundo consegue, querendo não, arcar com o custo e fazer. Então, se eu não gosto de um curso, eu saio. Antigamente, não. A gente tinha que fazer um curso e ficar com ele para sempre. Então, hoje, o nível de desistência das pessoas está muito grande. Então, o que eu cheguei à conclusão é a base do conceito por que eu estou aqui. Quando você conversa com crianças também, crianças estão com um risco muito grande de depressão. Tem um estudo no Reino Unido de 2019, pós-Covid, de 5 crianças que já foram agredidas na escola ou em casa, a cada 5 crianças, uma pensa em suicídio. Isso não se fala. Não é um assunto que se fala. E quando você fala com pais sobre isso, não, é frescura. Não, não é possível, eu dou tudo para essa criança. E o pai não está preparado para ouvir. Quando o pai vem atrás de mim para falar, olha, meu filho está passando por isso, ele tem que prestar atenção na aula, assim, assim, assim. Você vai ouvir o contexto da criança. Quando você pega um adolescente, é pior ainda. Você vai falar com ele sim? Não. Aham. É. Então, você tirar uma coisa além do sim, não, é muito longo. E quando ele fala a realidade que ele tem em casa, ele também não tem consciência do que ele quer. E quando chega no ensino médio, ele tem que escolher uma faculdade. É onde eles mais se perdem. Aonde vem o maior número de ansiedade deles, vem muito mais, e vem aquela questão de aprovação. Eu preciso ser aprovado, eu preciso mostrar que valeu a pena. Então, muitos pais com pressão, que nem essa mãe que vem procurar, eu não aceito menos que 8. Eu trabalho muito para ele estudar, ele tem mínimo 8. Falei, qual é a postura sua quando era pequeno? Ah, às vezes eu batia. E aí você volta para aquela pesquisa. De cada 5 crianças que sofreu agressão ou na escola ou em casa, ela pensa em suicídio. Então, a escola vira um ambiente o quê? Quando o aluno vem com esse conceito? Um saco. Porque minha mãe me manda vir para cá, eu já perdi um certo interesse. Se eu tenho dificuldade numa matéria, então, ele não consegue associar. Isso é fato. Se ele tem dificuldade, e tem as crenças também, não sou bom em matemática. Ou alguém da sua família chega assim, tirou 10 em matemática, vai ser difícil da família, porque é difícil. Se você falar que é difícil, a criança acredita que é difícil. E vai ser difícil. Todos nós. Então, assim, se eu sou bom em exato, eu não posso ser bom em humanas. E não é uma verdade única. Então, o que eu vejo, que eu identifiquei em todo, é que o ambiente que você passa o maior tempo da sua vida é a escola, e é um ambiente que não é olhado. É um ambiente assim, vamos conduzir. E as gerações estão mais difíceis. Por que o risco, as crianças estão desatentas, os adolescentes estão desatentos? A tecnologia que nós estamos vivendo de informação, ela é muito rápida. E as verdades que estão por aí é aquela que você mais se identifica, ou que é mais bonitinho que está todo mundo falando. Isso é um risco, porque as nossas crianças de 2, 3 anos, você pega um tablet para ela poder ficar quieta, você dá para ela ficar assistindo. Tanto é que eu estava observando minha afilhada esse final de semana, para ela ficar quieta, a mãe deu um tablet. Ela estava assistindo um episódio, ela selecionando, de como brincar. Eu fiquei só observando. E ela olhando o episódio de como brincar. Quando ela queria reproduzir a brincadeira e alguém não prestava atenção, ela ia para agressividade. Ela gritava com a mãe, ela jogava o brinquedo. E aí, o que acontece? O pai e a mãe já acham que aquilo é uma afronta. Porque ele também já está cansado. Tem parte do pai e da mãe também, tem o histórico do pai e da mãe. Mas a criança ela começa a afrontar os pais. E aí o pai já fala, porque eu faço tudo e não admito isso. E vai lá e agride. Uma agressão física no cérebro de uma criança é muito grave. Ela acarreta isso pro resto da vida. Nessa geração que nós estamos dos 26 em diante, que a gente fala, mas eu aguentei.
eu tomei um tapa. Quem nunca ouviu? Chora, como é que é? Chora e fica quieto. Engole o choro. Nós ouvimos. Então, se você, mas não morri. Todos nós temos nossos traumas instalados, em algum momento. Tanto é que uma das características que eu identifiquei na minha síndrome do pânico foi justamente eu ver os alunos passarem por certas situações que eu, quando era pequena, queria ter sido acolhida. Então, como eu me via naquele aluno, naquela situação, eu falei, eu não posso admitir que ele passe pela mesma dor que eu passei. Porque me despertava um gatilho de sofrimento. Então, vê como é complexo ser professor. Hoje eu sou mãe, eu vejo, a minha filha também, ela, o ano passado, fez tratamento psicológico, ela também estava com depressão. E a minha filha Quantos anos? Com 8. Agora ela vai fazer 10. Mas ela, desde o 8 ela foi diagnosticada com depressão. E a depressão dela foi coisas, não quero ir pra escola. Ligava, ela tá com dor de cabeça. Dor de cabeça no carro, mas ficava verde, branca. Aí você falava, nossa, deixei bem. E aí, falei, não é possível. E eu, como terapeuta, falei, não é possível. Aí eu fui buscar uma ajuda, uma psicóloga, amiga minha, e ela foi tratar a minha filha. E ela falou, teve um episódio na minha casa que eu até falei, ela pegou uma faca. E ela cortou. E hoje a internet te ensina, porque tem forma certa. E a internet te ensina. Então, quando eu olhei o braço dela, ela estava no jeito certo. Aí eu falei, filha, o que você fez? Ela falou, não, eu só tentei fazer uma coisa. Aí eu falei com a terapeuta, eu falei, olha, tá acontecendo isso com a minha filha. Mas eu não sei de onde é. E aí, o que acontece? A terapeuta me explicando. A Lorena, quando ela tinha 4 anos, uma professora chamou ela de burra. Olha como uma criança com 4 anos conseguiu falar para a terapeuta. Chamou ela de burra. Não sei o contexto. Isso é a versão da minha filha. E aí, uma menininha na sala ficava falando como ela estava atrasada, porque ela pegou justo a pandemia na parte de ensino-aprendizado, de letramento, de leitura. Foi muito ruim esse período. E aí, uma menininha que tinha mais domínio falava, nossa, é muito burra. Ela traumatizou, não queria mais ir para a escola porque ela é burra. E as professoras, quando voltaram também para a escola, a gente não sabia como conduzir os alunos. Fica difícil você ter a relação aluno e professor. E aí, nesse projeto, quando eu fui desenvolver, identificando toda essa questão, e a minha filha eu também usei como muita referência, eu fui levar o projeto para a escola. Houve muitos nãos, né? Porque assim, não, a escola não tem tempo para isso. Ou pior, essa não é a nossa responsabilidade. E quando eu falava, o problema é que você não tem nem como falar, por isso que eu estou dando parabéns para vocês, por vocês estarem deixando falar e se permitirem ouvir isso, porque quando você chega numa escola, não, a gente não tem tempo, o planejamento não dá tempo. Como não dá tempo se você lidar com o aluno? Quantos anos fica um aluno numa escola? Você já para pensar? Vocês passam mais tempo com eles do que os próprios pais. Não, e tem a questão que a gente sempre esbarra com um aluno que a gente identifica que ele performava bem, era feliz, do nada mudou o comportamento, mudou o rendimento. E tem uma certa resistência, né, Vitor? Tem uma barreira entre nós e os alunos, e a gente também cria essa barreira por não querer ser invasivo ou não saber se até tem onde? validação dos pais ou como que o colégio enxerga. Então, a gente fica numa saia justa, né? E a gente vê o aluno sofrendo e você pensa, até onde eu posso ir? Né? A gente fica muito sem saber o que fazer, porque na condição de professor, a gente consegue ter um diálogo com eles até um certo ponto. Né? Tem alguns alunos que eles vêm, eles querem comentar da vida deles, da vida pessoal deles, o que faz. Só que a gente não pode entrar muito na vida particular dos alunos, até porque isso não é... Nós não somos profissionais, nós não somos psicólogos, a gente estaria na condição de um pai ou um amigo um irmão mais velho que está querendo aconselhar. Só que, assim, é uma conversa muito superficial, porque a gente não tem propriedade, nem tem autorização para fazer isso. E o que a gente capta, a gente repassa para a coordenação, a gente repassa para o coordenador, porque o coordenador, ele tem contato com o pai. Então, eu repasso, olha, coordenadora, tá acontecendo assim com fulano, com o aluno, tô percebendo que ele tá assim. Conversa com o pai, vê se tá tudo bem, né? Se o pai vier até o colégio, se o pai quiser conversar, seria uma ponte, assim, gigante pra gente, assim, né? Um caminho gigante que encurtaria. Mas a gente vê, até pela reunião dos pais, não são todos que comparecem. Isso é fato. E muitos dos filhos que precisam, os pais não estão presentes. E a gente não tá aqui pra culpar o pai, tá? Exatamente. Porque a gente sabe que o pai Sim. é trabalhador, o pai muitas vezes tem reunião na empresa, tem trabalho. Seria a oportunidade de falar
de criar essa proximidade com os pais e a gente conseguir, de uma certa forma, trocar informações e ajudar o filho, porque isso já aconteceu no passado. E assim, precisa ser feito um trabalho a 4 mãos. Porque nós, como a Erika falou, a gente passa o maior tempo com os alunos dentro de sala de aula. Só que parte desse tempo é passado também fora da sala de aula, que a gente não tem contato, a gente não sabe com quem ele conversa, quem são o relacionamento deles, os amigos que ele tem, o que ensina, o que mostra, como é o relacionamento com os pais, se os pais são presentes, se os pais são super atarefados que não conseguem ter essa conversa com o filho. Sabe o que eu identifico ali, nessa questão toda que a gente falou agora? Quais valores essa criança está construindo? Quem está construindo os valores das crianças de hoje, os adolescentes e os jovens, é a internet. Eles compram as verdades do que eles veem. Aí, quando você vai querer... Se você não tem um diálogo com o seu filho, se você não para, pelo menos, 1 hora para olhar no olho dele e explicar o porquê do não ou o porquê do sim, você perdeu. Porque ele está 24 horas numa rede social, numa internet, ou vendo aquilo que ele acredita ser verdade e ele comprou como verdade. Para desconstruir isso é muito difícil. Tanto é que com vocês em sala de aula agora, vocês devem saber quantas conversas vazias nós temos. Do que? Você vai ver, ele está reproduzindo o que o outro falou. Mas quando você faz uma pergunta mais elaborada ou alguma coisa mais a fundo, com contextualizar, ele fica assim, ih, já perdi. Porque e eles desistem. Hoje eles estão... Antes a gente pesquisava, fazia resumo, né, de alguma coisa. Exatamente. Hoje, eles não precisam nem fazer o resumo. Colocam no chat GPT, já vem o texto pronto. E a gente sabe quando vem, né, pronto, a gente sabe a construção e tal. Então, eles não têm nem o trabalho de pensar. Então, como você falou das redes sociais, falei isso em aula hoje. Falei, hoje vocês são impactados pelo que vocês gostam, é a sua verdade. Quando você se depara com a verdade do outro, você fala, pera, você tá louco? Não é isso. Aí é onde começam as polarizações, começam as brigas. Sabe onde chegou? No mercado de trabalho. Com as pesquisas recentes. Eles não ficam no mercado de trabalho. Sim. Porque não é uma questão só de não sou obrigado. Não tem comprometimento, porque ele não tem valor. Se ele não tem uma base de valor, e é tudo muito fácil... Eu, quando dava aula, estava começando a febre do funk. Eu tinha um aluno que ele tinha dificuldade. Aí ele falou, vou desistir da escola e realmente eu vou ser funkeiro. Desisto. Quem a mãe para de jogar as minhas questões em casa, que paga a escola para mim, foi... Ele não virou funkeiro? Ele virou. Aí sabe o que ele via na porta da escola? Tô ganhando mais que vocês todos. É uma verdade? É. Mas peraí, quais valores essa criança está levando? Entende onde eu estou chegando? Que nem, não é culpar os pais, que eu também sou mãe, que nem minha filha também. Eu não me isentei disso. O que acontece numa sala de aula, ou pior, no intervalo? Às vezes no intervalo, uma conversa ali, que nem o pessoal fala tanto do bullying, o bullying, o bullying. Os nossos pais têm umas brincadeiras antigas, que se hoje você fizer para uma criança, ela tem uma malícia muito maior que a nossa. Eu fui assistir o desenho com a minha filha do Papá Léguas. Falei, nossa, vou colocar. Ela falou, nossa, mãe, ele quer matar ele toda hora. Eu... E por que será que ele quer fazer isso? Minha filha é de 7 anos. Aí eu, vamos trocar de desenho? Eu não tinha entendido. Porque na nossa época não, era uma coisa natural. Então, olha como é grande. Nós, na nossa geração, éramos acostumados a ver violência como uma coisa normal. Essa geração, eles enxergam a violência, eles sabem que eles não podem ser violentados, então eles acabam se colocando na posição até de vítima. Não estou falando que tem que bater. Não, pelo contrário. Bater acarreta na questão da mente humana, na questão cerebral, atrasa toda a vida e deixa um trauma muito profundo, que demora-se muito tempo e realmente suicídios. Tá? Então, assim, o que eu estou falando... A questão de como essa geração é muito mais madura. Se a educação em si, se não tiver essa ajuda de como acompanhar a parte mental, emocional e desenvolvimento da criança, vai ficar perdido, vai ficar uma coisa solta, que é o que a gente está sentindo, tudo solto. E como que o seu projeto ajuda as escolas? É um departamento criado nas escolas? É uma terceirização de alguma ponta? Você treina os professores? Como que funciona? Como que eu faço? Primeiro eu vou na escola, eu abordo e vejo quais são. Eu escuto a coordenadora e diretora, coordenadora eu vou ouvindo. Depois escuto os professores, vou na HTPC, escuto os professores. E depois tenho um contato com os alunos. E depois com os pais. Quando é alguma coisa muito pontual, muito grave, eu intercedo com a direção, com a coordenação, peço para falar com os pais. Porque muitos pais, eles se sentem
aborrecidos quando recebem uma ligação. Seu filho não está bem. Eles ficam muito aborrecidos. Então, a primeira quebra que a gente tem que fazer é desde a base, que é da direção. A instituição de ensino, ela é um ambiente. O ambiente transforma. Então, se eu tenho um ambiente onde os professores são cuidados, também, aonde ele está sendo delegado, aonde eu consigo direcionar o professor, pelo menos assim, que nem tem um método, estava aqui acompanhando vocês hoje, e vi uma aluna nervosa por causa da prova que ela fez. Um método de respiração. O método, até que eu falei que eu vou ensinar vocês, o método de respiração, que ele acalma o sistema nervoso, você traz a pessoa para ficar centrada e ela presta atenção. E ela abaixou essa frequência, ela escuta você. Quando ela tá ligada, tá ansiosa, pode falar o que você quiser. Então, é através da respiração. Então, eu ensino os professores exercícios básicos para começar um dia, dentro da sala de aula, que nem quando... Essa técnica é maravilhosa. Porque quando eu levava meus alunos para essa sala de aula, as professoras, lá vem. Você deixou todo mundo eufórico e agora vai sobrar para mim. Então, o que eu fazia? Sempre fazia a parte de respiração com eles e ia subir na escada devagar, conversando. Aí teve uma aula que eu dei uma meditação guiada. A professora falou, faz isso todo dia? Eu falei, para você pode fazer. Ah, não, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, por que não? Ah, porque eu tenho apostila e tal. Tem essa também. Então, ensinar os professores algumas coisas simples e básicas do dia a dia, que fazem os alunos ficarem um pouco mais centrados e, querendo ou não, ter uma conexão mais profunda entre professor e aluno, além da disciplina. Que nesse projeto que vocês fazem, já é uma forma de vocês estarem ali com o aluno e ouvir o aluno além da matéria. E faz diferença. Eu posso dar até um exemplo disso, né? Minhas matérias é muito teórica, acho que eu já até falei isso em algum momento. E tem alguns alunos, principalmente quem não é de exatas, às vezes tem alguma dificuldade de interagir com a minha matéria quando chega em gestão financeira, ou até mesmo quando uma matéria é muito teórica, quem é muito de exatas também não gosta. E o ano passado eu entrei num projeto aqui do colégio, que era o vôlei com eles, né? Então, eu entrei no time, jogava com eles, e tinha alunos que eu consegui resgatar, que tinham Claro, tinha um respeito comigo, mas era muito distante, tinha uma barreira. Ele se distanciava, né? E houve, assim, baixaram a guarda. Então, eu consegui me aproximar, até mesmo de outros alunos que me davam muito trabalho. Que é a crença da matéria, né? O professor é chato por causa da matéria. E eu consegui desarmá-los, né? Então, quando você se aproxima, eu sempre falo que o meu objetivo é ser amigo do aluno. E quando eu falo ser amigo do aluno, não é que eu quero convidar ele para sair para algum lugar daqui. Não é isso. É ser aquela pessoa que totalmente desarmado, que está aqui para ensiná-lo e deixar ele assim deixá-lo com a vontade para me perguntar o que ele tiver vontade, o que ele tiver, ele não pode ter vergonha. Falar além de uma apostila, né? A falar além de uma apostila. Porque assim, todos nós tivemos algum professor que foi mais ríspido, todos nós tivemos um professor que a gente tinha vergonha de perguntar e virar chacota com os alunos ou com o professor. Então assim, eu tento me desarmar para o aluno realmente perguntar, porque às vezes é uma pergunta tão simples, mas na cabeça dele se torna uma bomba, e isso vai acarretar mais para frente. E nesse período aí que o Vitor com a professora Ariane fizeram um projeto do vôlei, eles estavam num período que eles estavam extremamente estressados. Muitos queriam sair do colégio, muitos já queriam desistir de tudo. Porque eles precisam de estímulo, eles precisam pôr pra fora. Isso deu uma oxigenada, e aí, sabe? seria muito fácil. Então é fácil. O professor hoje com as redes sociais, o professor ele pode ter contato com os alunos. Não. Porque nem todo aluno você consegue dar esse tipo de liberdade. Então, você, assim, por exemplo, aqui no colégio mesmo, a gente evita a conversar com o aluno. A gente nem tem o WhatsApp de aluno, a gente não conversa com o aluno no Instagram, justamente para, assim, você fica naquela relação assim, eu preciso estar próximo, mas eu não posso estar tão próximo ao momento de perder o respeito. Essa é a jogada. Aonde o professor se encaixa nisso, que é aonde a instituição de ensino tem que começar a olhar. Não dá mais para ser aquela instituição de ensino que a gente via como antes. Só passa a apostila e vai. Não dá mais. Então, quando eu faço isso com o professor, eu passo até algumas atividades simples. Do cotidiano, dá para você linkar com todas as matérias. Que nem você falou do vôlei. É no momento ali, pode ser no intervalo, que é um momento muito legal. Fora do horário do período, que eles adoram. Por quê? Falta esse estímulo de movimento também. Porque quando eu fico... Eu preciso pôr pra fora alguma coisa e eu tô parada. Tanto é que muitos falam, eu não sou bom em jogar. Você fala, que isso? É aprendizado. Não vou. Nem tenta. E essa é a jogada. Como que o professor pode abraçar o aluno sem dar tanta liberdade? Porque o aluno também confunde. E uma coisa que a gente conversou nos bastidores foi, você fala de professores desistindo da profissão. Muitos. Como que é isso hoje?
E como que um colégio reverte? Porque a gente vê em colégios a rotatividade de professores, os alunos sentem esse impacto. Ah, tinha muita afinidade de professores, saiu. Ou, por exemplo, durante o ano mudou da mesma matéria, mudou 3, 4 vezes professor. Ele se sente inseguro com colégios, com a matéria. Como Olha, que dentro isso da minha acontece? proposta, eu monto dentro da realidade da escola devido ao planejamento, que a gente sabe que é corrido. Mas eu sempre, além da sessão coletiva que eu faço com os alunos, vou dar um exemplo, tá? O projeto que eu fiz foi numa instituição de ensino, e aonde as professoras estavam trabalhando com crianças especiais. Então, era todas com laudo. Aí a diretora falou, pelo amor de Deus, todo mundo quer ir embora. Ninguém vai ficar. E foi pós-pandemia. Aí eu falei, tá, eu vou lá, vou conversar com elas. Então, eu cheguei no HTPC, onde estava rolando toda aquela parte motivacional. Eu falei, ok. Eu falei até para a coordenadora, você poderia se retirar? Porque às vezes os professores eles têm medo, né? O que é HTC? HTPC é a reunião dos professores, onde eles só pra debatem, quem fazem não- a construção ali do debate, como foi o diálogo, as coordenadoras passam algumas questões para ser resolvidas entre os professores e alunos. E aí eu fui lá na HTPC e eu fiz uma sessão coletiva. Muitos choraram. E tinham já... É que nem aluno, o professor é igual aluno. Tava em grupinhos separados, já tipo, ai, lá vem, vai ser uma coach. Já vinha assim, ai. E eu fui falando, contei minha Preconceito, história. né? É, muito. E não pode ter terapeuta, porque eu sou, lembra? Eu sou o herói. Eu não posso ter dores. E eu fui fazendo. E foi através dos comandos mentais. Eu fui limpando algumas crenças de dores. E muito deles tinham acabado de perder parentes. E aí você volta pro presencial, com um monte de criança que exige atenção, e você não teve tempo de espelhar a sua dor. E você nem sabe como agir com uma sala. Então, tem a sessão coletiva com os professores, além de eu passar algumas atividades direcionadas para que eles possam praticar na vida deles e com os alunos, que são coisas básicas, gente. Se você for olhar a medicina integratista, eles falam, põe o pé na grama. Aqui eu vi que tem um ambiente lindo com a parte verde. Maravilhoso. É o contato de sair na sala, você fazer um ambiente diferente e agradável para o ambiente ser agradável. Então, eu trabalho com o professor. Depois, quinzenalmente, eu vou com o aluno. Vou uma sala, vou em outra. Coisa rápida. Pra ter. Até porque ele já fica assim, ai, não vou falar nada. E leva-se um tempo, é confiança, gente, você falar. Então, faço algumas atividades com os alunos e aí vou à escola, vai falando para os pais como que está sendo essa devolutiva com os pais. E tem casos que, quando é necessário chamar os pais, a gente chama e conversa junto. E o pai tem que entender que nós estamos aqui para ajudar. Porque muitos pais acham que a gente vai levar mais um problema. Porque eu entendo que é corrida, é puxado, é exaustivo. Porque você repete 1000 vezes uma coisa, você não sabe aonde você está errando. Que nem eu como terapeuta, minha filha com depressão. A gente precisa de um apoio de fora. Peçam ajuda. Porque você não sabe do que seu filho é capaz de fazer. Você fala que conhece seu filho? Não. A saúde mental, ela é muito além de um sorriso. Ela pode estar sorrindo. Os que mais sorriem são os que mais têm problemas. Você falou uma coisa muito curiosa, porque assim, a gente tem visto vários humoristas, várias pessoas ligadas, que sobem no palco, fazem stand-up, fazem, né, os shows e A vida é descem e acabada. chora, né? A gente começa a seguir. Quantas Conhecer alguns, né? pessoas a gente sabe que tem uma crise de depressão assim, Sim. absurda, né? O Fortíssima. humor é uma proteção, né? Alguns vão pro humor. É que cada um outros... cria a sua barreira ali de respeito. Tanto é que os humoristas, quando você for ver a história, eles são que criaram o humor para o quê? Para ter o respeito. É onde ele ganhou as pessoas. E assim, os que vão pro humor, ok, legal, mas e os que acabam entrando em algum vício? Seja o cigarro, seja bebida, ou seja alguma outra droga mais Olha, forte. não sei se os pais sabem, mas os alunos também ouvem essa palavra. Sim, todos. Então fiquem atentos, pais também. Nós temos, né, ondas cerebrais e tem uma música bineural. Eu uso muito música bineural para meus alunos que têm dificuldade de concentração, O que para meus seria? pacientes. Não é música, são sons que elas mandam para sinapses para prestar atenção, foco. Então as pessoas têm dificuldade de foco, põe o fone direito no direito, esquerdo no esquerdo, e você estuda com ele. Não é zzz, é um barulhinho. E ele ajuda no seu sistema nervoso. Ele foca. Então, vários relatos que foi super positivo. Desta mesma forma que essa ferramenta é maravilhosa, já criaram uma ferramenta que ela é parecida com uma droga. Então, quando você pensa que seu filho está com fone de ouvido, ouvindo uma música triste, tem uma música do sistema nervoso, uma música bineural,
né, um som bineural, que ele tem o efeito de uma droga. E as escolas já me alertaram sobre isso. Eu já sabia da existência, só que a gente não fala por medo do aluno também usar errado. Então, ou falar, não descobri, vou testar. Então, os pais fiquem espertos no que ouvem, porque assim, colocou o fone de ouvido, você tá achando que ele tá ali, e não tem tela, tá? Pode ser uma pessoa zen ali meditando e aquele som tá ali, produzindo efeito de droga. O grande problema que nós estamos enfrentando é justamente esse. Nós vivemos num mundo onde é tão corrida a nossa vida, né? Eu falo porque eu sou solteiro. Imagina se eu tivesse filho, tivesse casa, cuidar. Então, não, realmente, assim, mais uma vez, nós não estamos crucificando nenhum pai. A gente sabe como é difícil, seja você tem a sua empresa, você trabalha para alguém, é difícil, é corrido, você precisa trabalhar, precisa mostrar serviço, porque senão você acaba perdendo emprego. Só que nesse ponto, você acaba não dando atenção que o seu filho, de repente, gostaria. Um exemplo, eu falo muito com meus alunos, assim, como eu dou aula de gestão, todo mundo tem meta, tem objetivos, só que a gente só consegue ter meta e objetivos se eu tenho um sonho. E num determinado momento da nossa vida, quando a gente era criança, né? O que você quer ser quando crescer? Meu sonho é ser jogador de futebol, eu quero ser cantor, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. E hoje você quase não vê mais as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas adultas com sonho. E quando você deixa de sonhar, parece que a vida perde sentido, porque é o que eu falo com meus alunos. Por que vocês estão aqui? Vocês têm 10 aulas por dia, vocês têm provas e avaliações, por quê? Eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Então você sabe que isso aqui é uma fase, sua vida não vai ser eternamente isso. Exatamente. Você está numa fase. Então, a partir do momento que a gente deixa de sonhar, que a gente deixa de ter, parece que você vive... Para que eu tô vivendo? Mas Por que isso tem sentido? Isso não tem sentido. Adultos que já não sonham mais. Nós estamos nessa. Vão só por ir, né? Por quê? Então, por conta justamente de quais valores. Se você não for muito apegado aos seus valores, tenha muito cuidado. Um ponto que eu ressalto, assim, que as minhas filhas são o meu maior exemplo de tudo isso, é o seguinte... Qual a sua autenticidade? Qual o seu verdadeiro talento? A minha filha tem um talento artístico, a mais velha, impressionante. Só que artista é sujeira, é bagunça. Meu marido é extremamente perfeccionista, ele gosta de limpeza e coisa arrumada, e ele veio de uma criação onde tinha que ser tudo corretinho, certinho. Quando ele vê, ele quer brigar. E ela estava sendo reprimida. Uma das coisas que a psicóloga falou é outra coisa. Ela montou uma casa de miniatura linda, perfeita. O que meu marido fez depois de 2 dias? Ele jogou fora. Aquilo para ela foi um mundo. Por quê? Representava um luto que ela viveu da avó. Aquela casinha representava o luto da minha sogra. E o meu marido jogou fora. Então, como se tivesse jogado a mãe dele fora. Então, olha a cabeça da criança. Então, qual o talento que você tem? É isso que a gente tem que explorar cada vez mais. Na fase... Por isso que eu falo, quanto mais cedo a gente trabalhar a questão emocional e mental da criança... olhando o que eles estão fazendo e deixar eles também colocar para fora, melhor. Porque o que eu falo, minhas filhas me ensinam a ouvir. Escuta só um pouquinho o seu filho, que você vai ver o quanto ele te ensina. Porque as crianças, elas estão vindo com um argumento tão profundo, que a minha filha falou uma vez, eu estava trabalhando loucamente, que nem você estava falando, freneticamente, aí ela falou, mãe, por que você trabalha tanto? E como eu sou da educação física, ela falou assim... Mãe, quanto você cobra uma aula? Eu falei, nossa, filha, por quê? Olha isso. Porque eu vou te pagar pra você brincar comigo. Gente, isso acabou comigo. Sabe quando você fica mal, você falou, eu queria chorar? Eu falei, não, filha, não precisa pagar ela, mas você nunca brinca comigo. Aí eu, não é que eu brinco. Não, você brinca, mas você brinca pouco. Aí eu fui ouvindo ela falar, deixa ela falar. Eu queria brincar assim, assim, assim. O que eu fiz? Diminuí a quantidade de aula que eu tinha. Diminuí meus atendimentos. Falei, não, todo dia, toda quarta-feira, não atendo a tal horário e a gente vai fazer uma atividade. E elas programam uma atividade pra gente fazer. Então, tô cansada, tô exausta, mas vou falar pra vocês, a gente descobre uma força de vida maior, porque a gente volta a rir, a gente volta a brincar, a gente volta a sonhar com uma criança. Porque a gente fala, nossa, isso é legal. A gente deixou de ser alegre. Então, os seus filhos, eles têm um potencial enorme de ensinar a gente. Mas minha função com esse projeto é justamente integrar instituição de ensino, que é o maior tempo que eles passam na escola, ajudar os professores e saber que os professores não vão salvar o mundo, eles não são perfeitos, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, os alunos em si e os pais também se sentirem acolhidos, porque faz parte. Se os pais não confiam na escola e no professor e no filho em si,
a gente está fazendo uma guerra contra o outro. A gente tem relatos, eu já tive relato de alunos onde eu ouvi assim: meu pai não gosta de mim porque ele não tem tempo para conversar comigo. Eu odeio o trabalho do meu pai porque o trabalho do meu pai rouba ele de mim. Então, assim, eu sei, né, mais uma vez, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas eu acredito que a conversa, a conscientização com o filho. Olha, filho, é isso, é isso, é isso. Olha, filho, é isso. Você precisa estar próximo de alguma forma. Se puder, leve ele para a empresa num dia. Veja como, mostre para ele como que é o ambiente de trabalho. Se aproxima ou abra mão de um dia, sei lá, uma semana, e vá fazer alguma atividade com seu filho. Dinheiro é uma delícia, todo mundo gosta de ter um celular novo, de ir pro shopping, de ter dinheiro para comer, mas muitas vezes ele não quer isso. Ele quer só 1 hora de conversa, a sua presença, que só você pode dar. E vou te falar, você me fez lembrar de um caso onde um menino estava preocupado com a faculdade, né? Meu pai quer que eu presto isso, minha mãe aquilo. E eu odeio os dois, eu não quero nem trabalhar. Porque trabalhar... Foi exatamente isso. Porque trabalhar é uma coisa ruim. Por que você acha que o mercado tá assim? Porque quando... Isso, vocês não têm consciência. A gente só tem consciência quando a gente vai pra terapia, e a gente conversa, e a gente vê o histórico daquele indivíduo em relação ao histórico familiar, escolar, e ele como um ser. E a gente desenvolve isso e identifica aonde ele instalou aquela crença. Então, quando você vê ele no mercado de trabalho, fala, para viver isso aqui, prefiro não ir. E aí você foge o quê? Para as realidades paralelas. Que são o quê? Vamos ficar no celular. Gente, a gente não tem controle do celular, você imagina uma criança. Nós não temos controle. A minha filha falou, mãe, chegou em casa, você não põe o celular aqui. Minha filha. A gente põe o celular. Aí eu falei, preciso ver a mensagem lá. Não. Aí eu coloquei limite. E o que você tá falando é muito importante porque na nossa época, quando a gente ficava em casa, trancado no quarto, ou a gente tava lendo um livro, ou jogando videogame, ou escutando uma música. E hoje, a criança fica no quarto, ela tá com a internet assim, ela não tá com ninguém, ao mesmo tempo ela tá com todo mundo. Porque ela tem um canal aberto com qualquer pessoa, seja em qualquer rede social, seja no YouTube, seja em outro vídeo, seja em qualquer coisa, ela vai achar. A sua filha não tava achando a posição para se cortar? Ela achou certinho. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você deixa seu filho, né? Como que você deixa seu filho, como é que você conversa com ele, porque o fato dele estar sozinho, trancado dentro da sua casa, pode ser nem muito trancado, perigoso. Porque as minhas filhas, assim, com a relação da internet, eu sou muito rígida nesse ponto. Tanto é que eu tô tentando ser mais maleável, porque eu descobri que quanto mais rigidez, pior. Porque ela acessou eu não sei como, porque eu sempre fico atenta nas mídias sociais. Ela não tem mídias sociais, mas ela entrou no YouTube, numa página que dava pra esconder o YouTube lá dentro. Quem contou foi a minha menor. Mãe, a Lolo tá assistindo. Eu falei, o quê? Aí eu falei, vem cá. Não briguei. Não é você brigar, afrontar e conscientizar. Eu falei, vem cá, você tá escondendo uma coisa da mãe? Ela falou, tô. É que eu queria ver muito, então... Aí ela mostrou. E ela foi mostrar, olha, eu entrei aqui, fiz isso. Ela entrou umas 50 páginas, conseguiu esconder o YouTube lá dentro. Aí eu, tá, vamos controlar isso. Respirei fundo, falei, filha, por que você quer assistir? Ah, porque eu acho legal, porque meus amiguinhos vêm, porque não sei o quê, porque tem uma pessoa lá da mídia, influencer e tal, eu sou a única que eu não conheço. O que eu comecei a fazer? Conscientizar, eu comecei a assistir junto. Comecei a assistir junto com ela e fui vendo o conteúdo das coisas. Eu comecei a debater com ela. Que nem música, letra de música. Ela é uma cantora X. Aí eu peguei e fui ouvir a música e eu... Com palavrão. Falei, filha, qual a letra da música? Você tá cantando, você tá reproduzindo. Qual a letra da música? Ah, mãe, não parei pra pensar. Eu falei, vamos falar. Ela foi falando comigo. Ela, nossa, tá falando da mulher, né? Vulgar, assim. Eu falei, é legal? Ela falou, não. Eu falei, então, porque cada vez mais também tem essa questão da sexualidade precoce. E menina tem uma tendência maior. E ela começou a questionar também sobre sexualidade. Então, hoje é você ouvir e você direcionar. A inteligência artificial, quando vocês falam do trabalho dos alunos, é saber, é falar, vamos usar o chat, ok. Agora você resumiu todo o trabalho que a gente tinha na biblioteca durante semanas, agora você lê e faz aqui. Se a gente não direcionar, porque a tecnologia já tomou conta. Cara, inventaram um óculos, você põe aqui, você vai ficar no seu mundinho. Perfeito para depressão, né? Você põe um óculos, acabou a vida. Acabou a vida. Eu tenho uma outra aluna que ela relatou que o tio dela nos Estados Unidos comprou. Ele devolveu, porque ele falou, me senti muito solitário. Então você fala, imagina uma criança que isso é fantástico e ela fica presa ali. Então, é realmente... E o ambiente escolar também. Porque nós estamos aqui, se a gente não conseguir trazer essa tecnologia para eles de uma forma saudável e consciente, que já é difícil, porque a própria tecnologia e a IA,
eles estão tentando colocar uma regra para IA, imagina a gente. Então, quando a estrutura de saúde mental e emocional, ela consegue ficar intrínseca no ser como uma coisa equilibrada, a gente precisa ter medo do amanhã. E ele sabe o porquê ele está fazendo e porquê ele está ali naquele momento, que é o que falta. E hoje você vê que as escolas não estão preparadas ainda e, mais do que isso, não estão preocupadas com isso. Não, a maioria das escolas que eu vou conversar, eu não tenho tempo, essa não é a minha função, é a função dos pais. Eu já tenho uma psicóloga na escola. Então, assim, tem psicóloga na escola, indico para ela. Então, ela já passa a bola. E muitas também não querem ter esse peso. Não, nosso objetivo não é esse, é outro. Então você está trazendo mais um problema para minhas costas? Então, que a escola também tem que entender, a instituição de ensino, que não é um problema, é uma solução. E outra, vai ter gasto. Claro, vai ter um gasto. Mas, peraí, é um gasto ou investimento? Então, quando eu falo um gasto ou investimento, então depois a gente conversa. Então, as escolas que eu consigo trabalhar, tem muito resultado. É igual a questão da Priscila Menuti, né? Que nós trabalhamos com as palestras dela de inclusão. Muitas escolas falam, adoro. A gente já faz. Quero saber, um dia a gente conversa. Hoje a gente já faz, né? A gente já faz, é ótimo, a gente já faz. Um dia a gente conversa. Você sabe e não que conversa, esse tipo de coisa, às vezes a gente já teve em alguns outros podcasts, às vezes algum comentário, nossa, por que existe, tem que ter a cota de inclusão? Tem que ter. Sabe por que tem que ter? Porque se você não colocar uma regra, uma lei, as pessoas não vão cumprir. E aí algumas pessoas vão... talvez não seja a melhor maneira, né? Que o ideal seria conscientizar as pessoas, mas até você conscientizar leva um tempo. E você tem uma sociedade gritando por oportunidades que não tem. Até crianças, adolescentes, né? De inclusão. Os professores precisam ser preparados para lidar. A inclusão foi um baque, que nem quando eu conversei com as professoras, é assim, jogar na nossa mão. E aí? Não, porque... Esse foi o termo, jogar na nossa mão. Por mais que hoje tenha uma faculdade, especialização para aquilo, você está falando de você não está falando de uma sala. Sim, mas, por exemplo, hoje são múltiplas necessidades, tem muita... Cada caso é um caso, né? Sim. E no dia a dia, a gente com a cobrança, com matéria, né, com um monte de demandas, indo olhar individualmente para cada criança, é insano. Pelo tempo que a gente tem, as aulas agora são reduzidas, 40 minutos de aula. Então, assim, você tem que, como você falou no começo, correr com a matéria, você tem que cumprir um calendário, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que dar conta. Você tá vendo que a criança não tá bem, ou você não tem um repertório para lidar com aquela criança com inclusão, e você olha no olho nos olhos da criança, você vê que ela tá pedindo ajuda e você fala, e agora? A rigidez da escola também. Eu falo com a criança, eu largo os outros 15, 20 para cuidar de um. A gente teve algumas questões relacionadas a isso, e a gente faz o nosso melhor, né? Mas que nem a prova, que nem uma questão legal que você falou, ser mais flexível em relação à prova, né? Porque a palavra prova, ela já assombra. Então, assim, que nem a minha filha, ela criou um trauma de prova. Falei, filha, é mensurar o que você aprendeu ou não. Nossa, mas eu tirei baixo. Ok, mas o que você aprendeu? Por quê? Toda prova ela vai mal. Mas você fala com ela, faz. Por quê? Tem ali, então, a gente está tratando essa questão dela. Porque a gente sabe que a ansiedade, ela bloqueia. E outra, se ela teve um caso na família, aconteceu alguma coisa na família dela, ela não tem cabeça para fazer a prova. Então, aí a escola fala, problema de casa em casa. Ela não tem maturidade para isso. Você está exigindo uma coisa que ela não tem. Antigamente tinha. Tá, mas essa geração de hoje não tem. Essa geração não engole o choro. Outra régua, né? Então, se você manda ela engolir o choro, ela vai engolindo, o que ela faz? Explode. E eu falo pra você, eu tive síndrome do pânico, me tratei. Você não manda. Quando eu não mandei no meu cérebro, eu falei, como eu não mando no meu cérebro? E a gente manda no cérebro. É como a gente trabalha isso aqui, que é o que a gente tá falando hoje. Se a gente não trabalhar isso aqui, infelizmente, os dados estatísticos vão piorar cada dia mais. Temos assunto para falar por 3, 4 podcasts, né? Sim. E é muito legal o que a Erika trouxe hoje de uma outra ótica. Nós já trouxemos uma psicanalista falando sobre emoções, já trouxemos sexóloga, trouxemos várias, falando sobre traumas, sobre abusos, mas não tinha vindo ninguém falando sobre essa ótica. De uma educadora que é uma mãe de uma aluna também. De um aspecto um pouco mais amplo e trazendo uma solução contínua, porque não existe milagre, não existe você, vou fazer um mês, vou implementar igual a inclusão, vou fazer só um negocinho aqui, tá? Pronto, gente, agora se vira aí. Não é contínuo. Então,
a gente vê essa dificuldade, né, das pessoas olharem para os assuntos com continuidade, né, e não só em escolas, E mas... colocar um especialista naquilo, não empresas. taca mais uma coisa para o professor fazer. Porque é igual essa questão de lidar com alunos com inclusão em alguns aspectos emocionais. Eu não tenho esse repertório, eu não estudei para isso. Eu vou dar o meu melhor, mas e se o meu melhor não for bom para aquele aluno? E Eu vou assim, traumatizar mais? qualquer atitude que nós temos, né, com um aluno que ele é de inclusão, pode ser um gatilho É uma ou baita que responsabilidade. de repente um aluno que ele não é de inclusão, ele vai levar numa boa, é uma forma normal Sim, de você mas para um conversar. aluno que é de inclusão, né, um aluno você tem que ter uma atenção maior e você tem que saber falar com um aluno desse, não E é? mesmo assim, às vezes, como você não tá com ele 100%, não sabe como é a reação dele, você não sabe o histórico dele, você não vai saber como se comportar. A gente recebe o aluno, nós temos que nem... A turma que eu tenho mais aulas são 2 aulas na semana. Então, são 80 minutos, onde você tem que fazer chamada, dar conteúdo. Você tem 20, 25 alunos numa sala. E aí, como é que eu dou atenção para esse aluno? Eu não consigo dar atenção para esse aluno Aí vem porque o professor. eu tenho um cronograma, eu tenho um repertório. Nós nos cobramos, porque a gente vê sobrecarga. o sofrimento do aluno, você fala, eu não tenho tempo. O máximo que a Como gente que eu consegue posso fazer é sinalizar a coordenação, Mas a gente sinalizar a não sabe direção exatamente como que e vai ser eles feito. entrar em contato com o pai, mas aí a gente precisa, por isso que esse trabalho é muito importante, porque a gente precisa unir pai, escola, coordenação, direção, professor, porque é o professor, às vezes o pai vem e fala com a coordenação, é muito importante, mas quem está dentro da sala de aula é o professor. O professor está lá, o professor precisa ser ouvido, o professor precisa falar com o pai. E a história que aconteceu foi na sala, foi com você. Não dá pra alguém intermediar uma coisa que ela não estava presente. Sim. E ouvir só o aluno também não dá, que já vi vários casos. Que quando você vai falando, o aluno fala, ai, tá bom, não foi bem assim. Uhum. Por quê? Porque ele acredita... Tá tão complexo essa questão de não saber o que é real ou não, que a criança acredita que aquilo é verdade. Sim. Isso é um problemão. Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Érica. Obrigada a vocês. O pessoal tá assistindo você, pai, mãe, aluno, professor, educador. E eu queria que você deixasse um recado para eles aí, o que você pode, como que seu trabalho pode contribuir para dar um fôlego, né, para as pessoas que estão tão cansadas, seja ele professor, aluno, pai, né, diretor, enfim. Primeiro é você saber que você não é perfeito. Que a imperfeição, ela existe, você é imperfeito. Você não é perfeito em tudo. E quando você diagnosticar que você não está bem, assuma que você não está bem. Não espere explodir. E não se sinta sozinho, isolado. Hoje nós temos várias pessoas para ajudar. E nós não precisamos ter vergonha de pedir uma ajuda. Nós não podemos ter vergonha de pedir um tempo. E, principalmente, não ter vergonha de falar, não sei ser mãe. Que foi uma coisa que eu tinha. Então, assim, eu pego muitas mães que choram o tempo todo. Eu fiz uma sessão coletiva só com mães. Se você ver a troca que nós fizemos, é muito grande. Porque é uma dor, é uma cobrança da sociedade, uma cobrança de tudo. Então, são dores também. Então, os pais têm dores. A escola tem uma função. Os professores também são indivíduos, as crianças. Então, se você identificou que você não está bem, nós não estamos bem. Tá tudo bem pedir ajuda. Então, peçam ajuda. Venham atrás de um terapeuta. Instituição de ensino. Meu trabalho não é mais um trabalho. É um trabalho para poder agregar, somar e, principalmente, ter um resultado futuro para todo mundo. E é um trabalho personalizado, né? Sim, não é para a realidade da escola. Não é uma receita que você pega e simplesmente replica. Porque, não pelo que eu entendi, como. você vai, você conversa com os pais, com professores, com coordenação, direção, e daí que você toma, com os alunos, aí que você toma atitude e plano de ação. Porque eu vejo dentro da realidade daquilo, porque é muito diferente. Lógico que a gente sabe que sempre tem uns que já tem, né? Todo o problema é parecido, mas tem formas diferentes de lidar. Porque cada escola também tem os seus valores também, que a gente tem que se adaptar àquilo. As pessoas de casa, como que faz para te encontrar? Bom, tem o meu Instagram, é @ericacaleguer, e você pode entrar lá no link, clicar e já vai direto para minha bio, e você conversa comigo, será um prazer contribuir, ajudar, e espero que vocês aproveitem bem os conteúdos, e que parabéns pela escola mais uma vez por estar aqui e ouvir, e dar a oportunidade de ouvir o meu trabalho, porque eu recebi muitos nãos por aí. Que não é fácil, né?
a instituição, as pessoas têm que estar dispostas a mudar. E não é todo mundo que está disposto a isso, né? Já tem um modus operandi, a pessoa não querer, né, mexer naquilo é uma tendência grande, quando a gente falou da inclusão e de vários outros aspectos. Então, se você é uma escola, se você é um pai, enfim, que você queira realmente fazer a diferença na vida, né, das crianças de modo geral, criar um futuro mais saudável, né? Para todos, pessoas né? mais Para o ambiente da saudáveis, escola, pai, mãe, todos. para que todo mundo consiga contribuir um pouquinho com uma sociedade melhor, né? Sim. Então, se você gostou desse episódio, já curta, comenta, compartilhe. Se você está no YouTube, já deixa os comentários. Se você tiver dúvidas, nós colocaremos os Reels no nosso Instagram aqui do Baltec e em colaboração com a Eric. Então, vocês podem fazer perguntas lá que ela vai responder para vocês, responder. Tá bom? Então, muito obrigado novamente e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.